derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos o plano que o Senhor tem para nós, como homens, como filhos, como maridos, como pais. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Não sei quantos de vocês já ouviram aquela história do filósofo grego Diógenes o Cínico. Um filósofo grego que andava com uma lanterna na mão, em pleno dia, com a lanterna acesa, uma lamparina acesa, e perguntando a ele o que ele estava fazendo, ele dizia: eu estou à procura de homens. Estou à procura de homens. Já na Grécia Antiga existia uma crise de homens. Hoje não é diferente. Hoje Deus está à procura de homens. As mulheres estão bombando, estão com tudo. As mulheres estão indo bem. O maior número de estudantes nas universidades é de mulheres. As mulheres hoje estão em sucesso profissional, como médicas, dentistas, engenheiros, pilotas, e mesmo no exército. As mulheres estão indo muito bem para a honra e glória de Deus. Mas nós não podemos dizer o mesmo dos homens, porque tem havido ultimamente uma crise de homens no mundo. Agora, será por quê? Esse é um sermão que foi preparado, irmãos. Raramente isso acontece, mas este é um sermão encomendado. Por que um sermão encomendado? Porque as mulheres estão preparando um programa para os homens. E elas disseram: pastor, o senhor está sendo convidado para pregar uma mensagem para os homens. Então eu estou tranquilo, porque se não fosse a pedido delas, elas ficariam pensando: puxa, mas o pastor só está falando dos homens? Então eu estou tranquilo, porque elas é que pediram. Porque uma vez eu fiz um sermão sobre as mulheres, e não foi a pedido, foi uma iniciativa minha. E na saída, alguns homens falaram: não gostei. Não gostei porque o senhor só falou das mulheres. Mas hoje não, hoje foi uma iniciativa das mulheres, pedirem: faça um sermão para os homens. E eu disse: mas o que vocês querem que eu fale? E vejam as ideias. Diga sobre o homem como líder no lar. Fale sobre o homem sacerdote. Fale sobre o homem como pai. O homem como cristão, o homem como cavalheiro, como homem digno, provedor da família, o homem como amigo. Está faltando homens desse estilo aqui, irmãos. Tem muitos homens no mundo, mas que não estão entendendo esse estilo de liderança masculina que Deus planejou para os homens. Por isso, queridos, a igreja não está hoje tão espiritual e tão reavivada, porque está faltando liderança masculina. Interessante que as mulheres estão clamando pela liderança masculina. No mundo ocidental, irmãos, no mundo ocidental, há crise de homens, mas no mundo oriental é diferente. Vocês vão ver entre os árabes uma liderança masculina muito forte. Entre judeus, árabes, entre os chineses, entre os japoneses, liderança masculina muito forte. Mas me parece que nas regiões onde o cristianismo predomina, interessante, isso não é coincidência. Na América do Norte, na Europa, na América do Sul, na América Central, em todas as regiões do mundo onde prevalece a religião cristã, está havendo uma crise de liderança masculina. Será por quê? Será que isso é por acaso? Ou existe um poder sobrenatural por trás disso, planejando isso, tentando destruir a autoestima do homem, para que o homem não sinta a sua liderança, a sua missão da forma como Deus planejou? A religião cristã nos trouxe bênçãos,
Bênçãos da valorização da mulher. Lembram-se vocês que nos países onde a religião não é cristã, a mulher ainda não progrediu. A mulher ainda não está sendo valorizada. A mulher ainda está sendo colocada em segundo plano. Então nós damos glória a Deus pelo cristianismo, porque valorizou a mulher. Jesus puxou as mulheres para junto de si, falou com elas, andava com elas, no mesmo nível dos homens. Mas queridos, Satanás está trabalhando para desvalorizar o homem. Nos últimos 70 anos, as mulheres avançaram no estudo, na política, na sociedade em geral, e na igreja também. Louvado seja Deus por essas conquistas. Mas onde estão os homens? Nos últimos 70 anos, os homens vêm enfrentando uma crise de identidade e de destino. Duas palavras que andam juntas: identidade e destino. Eu louvo a Deus porque na falta de estudo que o meu pai e minha mãe tiveram, pessoas simples, sem estudo, sabem ler e escrever, mas aprenderam assim, só tiveram os primeiros anos da escola primária, e não mais do que isso. Mas sem estudo, eles colocaram em mim um senso de identidade, desde que eu nasci. Minha mãe dizia: você é de Deus, eu te dei para Deus. Leia a história de Samuel na Bíblia e você vai saber, você pertence a Deus. Então, eu não tive essa crise de identidade, porque ficou muito forte na minha mente de onde eu vim e quem sou eu. E por um pouco de tempo eu tive uma crise de destino. Destino se refere àquilo que eu vou ser, minha profissão, meu trabalho, meu propósito na vida. Mas logo, com 17 anos, a crise do destino acabou, porque assentou-se na minha mente o rumo, a rota, a missão que Deus me deu. A identidade, a certeza da minha identidade, de que eu pertencia a Deus, eu fui dado para Deus, me deu certeza também do destino. Se os homens tiverem uma crise de identidade, se você não souber responder: quem sou eu? Quem sou eu? Qual é o meu valor? Para que sirvo? Nesse mundo em que as mulheres estão bombando, estão preenchendo os lugares antigamente ocupados pelos homens, aumenta ainda a crise do homem, porque ele se sente um inútil. Para que sirvo? Tudo que eu acho que eu deveria fazer, ela pode fazer e faz melhor do que eu, porque aquilo que a mulher pega para fazer, ela faz bem feito. Então, queridos, os homens entram em maior crise ainda. Quem sou eu? Identidade, de uma forma simples, quer dizer percepção daquilo que eu tenho e daquilo que eu penso de mim mesmo. O meu valor. Isso se aplica a ambos os sexos. Deus nos dá também não só uma identidade, mas também um destino. Por que Satanás teria tanto interesse em confundir a identidade dos homens? Hoje é uma dificuldade do homem, está aumentando isso, cada dia mais. Saber, será que eu sou homem mesmo? Sou homem ou não sou homem? A razão por que Satanás tem trabalhado mais para confundir a identidade do homem é porque Satanás conhece a Bíblia. E Satanás descobriu na Bíblia que a religião de Deus está fundamentada em cima da liderança espiritual do homem. Então Satanás pensou assim: se eu destruir a liderança masculina, se eu fizer com que os homens tenham uma baixa autoestima, se eu encher o homem de complexos
Se eu fizer com que o homem pense de si que ele não vale nada, que ele não serve para nada, então eu terei destruído o plano divino, porque o plano divino para a religião de nosso Senhor Jesus Cristo é um plano fundamentado na liderança do homem, desde o jardim do Éden. O primeiro que foi criado foi Adão, não foi Eva. Adão foi criado primeiro. Agora você vai discutir com Deus por que ele criou Adão antes de Eva? Não vamos discutir com Deus, irmãos. Com Deus não se discute, nós aceitamos o que Deus faz. Porque Deus é sábio, Deus não erra. Criou Adão, depois Eva. Adão era bem mais alto do que Eva. Adão deu o nome a todos os animais. Vocês lembram que quando entrou o pecado, Eva foi enganada. Adão, quando Deus procurou o casal, Deus não chamou por Eva, Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Porque Deus colocou Adão como cabeça. Nesse mundo que todo mundo pensa que todo mundo é igual, as pessoas têm resistência em aceitar que não é tudo igual. Existe uma liderança planejada por Deus. E muitos dizem: não, mas esta liderança surgiu depois do pecado. Não, irmãos, não surgiu depois do pecado. Por isso Deus criou Adão primeiro. Por isso Deus deu a responsabilidade de Adão dar nome a todos os animais. Depois tirou Eva de uma das costelas de Adão. E quando eles pecaram, Deus cobrou de quem? De Adão. Adão, onde estás? Por que te escondeste? Porque ele é o responsável. Antes do pecado ele era o responsável. Depois do pecado você, homem, continua sendo o responsável. Não pense que Deus vai pedir contas só da sua esposa. Infelizmente, há muitas mulheres heroínas que têm que precisam fazer o trabalho de pai e de mãe ao mesmo tempo. E elas fazem com muito heroísmo, com muita garra. Mas você, pai, e você, mãe, lembrem-se que num lar normal, onde tem o pai e a mãe, o pai é o responsável espiritual. Na falha do pai, a mãe vai ter que agir, mas Deus vai cobrar desse homem. Satanás não pode estar em todos os lares ao mesmo tempo. Ele não tem tantos demônios assim para estar um demônio em cada casa. Mas como, pastor? Irmãos, lembram-se que no tempo de Jesus existiam demônios, e naquele tempo existia uma população de menos de 200 milhões de habitantes no mundo. Quanto? Menos de 200 milhões de habitantes no mundo no primeiro século, no tempo de Jesus. E o número dos demônios era o mesmo. Hoje a população mundial passa de 7 bilhões. E o número dos demônios é o mesmo. Demônio não se multiplica. Então Satanás pensou assim: eu vou estar em desvantagem, porque à medida que a população vai aumentando, eu vou perder força, eu vou poder perder influência, porque a população está indo para os bilhões. Então Satanás planejou um sistema, um esquema que funcionasse sem a presença dele. Sabe quando você tem um sistema que pode funcionar sem a sua presença? Ele não precisaria ter um demônio dentro de cada casa. Ele criou um sistema. E qual o sistema que ele criou? Enfraquecer a liderança do homem. Fazer com que o homem tenha uma crise de identidade. E se o homem tiver uma crise de identidade, pronto. Eu já destruí o quê? A religião de nosso Senhor Jesus. Já vai estar destruída. Por isso que nós vamos encontrar hoje muitos homens com crise de identidade. Deus criou o homem
para ser sacerdote. Mas quem mais faz o trabalho sacerdotal dentro de casa está sendo a mulher. Deus criou o homem para ser provedor da família, para que a mulher não se desgaste tanto trabalhando fora, tendo tanto trabalho fora e trabalho dentro de casa também. Isso estressa a mulher, desequilibra a mulher, envelhece a mulher. Deus não queria que fosse assim. Mas os homens nem sempre são provedores. Deus criou o homem para ser protetor, mas os homens estão perdendo a identidade e assim também perdem o destino traçado por Deus para eles dentro do lar. A mensagem que Satanás sussurra no ouvido do homem para destruir a identidade dele é esta: você não tem valor nenhum. Você é um engano. Alguma coisa está drasticamente errada com você e você não é ninguém. E um homem que pensa assim, ele está na lona. O lar dele será um fracasso, porque ele próprio é um instrumento de Satanás lá dentro. Não precisa estar um demônio lá dentro. Ele é um instrumento de Satanás lá dentro, para arrasar, para infelicitar, para desestruturar a sua própria família. Com relação ao destino, Satanás sussurra no ouvido do homem: você não tem propósito, você é um fracasso, você nunca terá sucesso, você é incapaz. Isso com relação ao destino dele. Você não está qualificado para o trabalho, nada prospera nas suas mãos. E há muitos homens que estão com a cabeça cheia dessas mensagens satânicas e não conseguem fazer nada. Por outro lado, Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo e toda a Bíblia repete vez após vez, insistentemente, a nossa identidade e a nossa origem. Vejam porque Deus é tão insistente em falar a nossa identidade. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Se Deus trabalha fortemente em construir a nossa identidade, é porque o segredo está aqui. Quando eu estava assim com crise de identidade, vinha à minha mente o que minha mãe e meu pai diziam: você é de Deus, você foi dado para Deus, você estava para morrer, eu o entreguei para Jesus, você é dele. E aquilo não saía da minha mente, porque eu sabia quem eu era. É importante saber quem você é. Por isso Deus trabalha em cima da sua identidade. Veja, Isaías 43, verso 1 em diante, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Estão vendo a identidade aí? Quem está falando aqui? Jacó. É aquele que te criou. Você não veio de um jardim zoológico, Jacó. Você veio do jardim do Éden. Você é filho de Deus, não filho de um chimpanzé. Aqui fala o Deus de Jacó, aquele que te criou. Identidade. O que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Estão vendo como Deus fortalece a nossa autoestima? Ele levanta a nossa autoestima para que a gente acredite quem somos nós. Não surgimos do acaso, não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano maravilhoso. Por isso diz aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Para que você sinta a sua identidade, você é de Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E o verso 4: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Vejam que mensagem poderosa para fortalecer o quê? A identidade de Jacó, a identidade do homem. Porque se o homem estiver com a sua identidade em crise, se a autoestima do homem estiver baixa, se ele não se sentir valorizado, o lar será um fracasso. E eu devo à minha esposa
a valorização que ela sempre me deu. Se a minha esposa quisesse arrasar comigo e acabar com o meu ministério, ela poderia fazer isso assim, ó. É muito fácil uma mulher destruir um homem, porque uma esposa conhece todos os defeitos do homem, e ela pode publicar os defeitos dele para os outros. Ela pode contar na igreja da briga que tiveram, e esse pastor não poderia fazer um sermão se ela chegasse para a igreja e dissesse que durante a semana eu briguei, ou eu ofendi, eu fui rude, eu fui grosseiro, eu fui isso, eu fui aquilo. Teria destruído o meu ministério. Então, queridos, atrás de um homem que não tem crise de identidade, é porque existe uma mulher que lembrou ele quem ele era. Querido, você é pastor, você é o homem de Deus, você é o protetor desta casa. A Leila costuma dizer: Samuel, se você tiver que descer dentro de um cesto, lembra a história da Bíblia? Quando Paulo desceu dentro de um cesto pelo muro da cidade, fugindo da cidade, ela diz: se você tiver que descer dentro de um cesto, pendurado numa corda pelo muro da cidade, eu estou lá dentro do cesto com você. Não abro mão, estou com você, para o que vier. Ou seja, a mulher pode dar ao homem o quê? Segurança, ânimo, levantar a autoestima. Então, queridos, Deus faz isso com Jacó, Deus fez isso com Abraão, Deus quer fazer com você. O cristianismo é uma religião construída em cima desse princípio, o princípio da liderança do homem. Falhou essa liderança, falhou o cristianismo. Muitos perguntam: por que Deus fez assim? Existem coisas na Bíblia que são claras, declaradas. Outras coisas não são explicadas. Deus simplesmente fez assim. E nós aceitamos, porque não explicou por quê. Criou este primeiro e depois aquela. E por que escolheu este para ser o líder? Deus não explica, Deus escolhe. Quando lemos a Bíblia, descobrimos que Deus não é democrático. Que é isso, pastor? Deus não é democrático. Deus não fez uma enquete, Deus não fez uma pesquisa com os anjos, dizendo: vão aqui, vamos conversar aqui e vamos ver, nós vamos criar a terra, e qual é o dia que vocês acham que seria melhor para que fosse guardado lá na terra? Deus não fez uma enquete, Deus não perguntou para ninguém, Deus determinou: nós vamos criar a terra e o dia santo será o sétimo. Por quê? Porque é o sétimo. Porque eu escolhi. Queridos, Deus não consulta, Deus não pede opinião, Deus determina. Assim como Deus determinou que é o sétimo dia, e não o primeiro, e não o quinto, não o quarto, Deus determinou também que Adão seria o quê? O líder espiritual. E o bonito, irmãos, é que as mulheres que estudam a Bíblia entendem isso. Não são revoltadas com isso. Porém, as mulheres que não estudam a Bíblia ficam revoltadas. Por que o homem? Por quê? Porque Deus é Deus. Ele escolhe o que Ele quer. Mas as mulheres que estudam a Bíblia descobrem que não há problema nenhum dela se submeter a um homem que a ama e que dá a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Não há risco nenhum em se submeter a um homem que a trata como Cristo tratou a igreja. Na Bíblia e no cristianismo, Deus é quem determina, Deus é quem estabelece o que é certo e o que é errado. Deus não deixa para você escolher o que é certo. Você acha que isso é certo? Você acha que isso é errado? Não, Deus diz o que é certo e o que é errado. Você pode escolher entre o certo e o errado, mas quem define o que é certo e o que é errado é quem? Deus. Não deixou para você definir o que é certo e o que é errado. Foi assim que Deus, o sábio, que não erra,
e é bondoso demais para negar uma bênção para os seus filhos. Foi assim que Deus determinou que o homem fosse o sacerdote da família. Será que existe um sacerdote dentro da sua casa? Será que existe? Em Malaquias capítulo 3, verso 6, diz que Deus não muda. E muitos pensam que todas as coisas mudaram. A sociedade moderna, tudo mudou. Não, irmãos, Deus não muda. O padrão de Deus é o mesmo. Eu dou graças a Deus porque Deus não muda. Seus princípios são constantes e imutáveis. E Deus colocou a liderança sobre Adão, sobre Sete, sobre Enos, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. E depois de Moisés, colocou a liderança espiritual em cima dos levitas. E depois dos levitas, no Novo Testamento, em cima de 12 apóstolos. E depois dos 12 apóstolos, em cima dos anciãos eleitos e dos pastores eleitos. Queridos, há pessoas que dizem, não, mas isso é coisa da terra. No novo céu e na nova terra vai ser diferente. Será? Será que Deus vai mudar? Você já leu Apocalipse capítulo 21? Onde fala que a cidade, a Nova Jerusalém, tem 12 portas. E está escrito em cada uma daquelas 12 portas o nome de uma pessoa. Que nomes estão escritos em cada um dos 12 portões de Jerusalém? Da Nova Jerusalém. O nome das 12 tribos de Israel. E tem também o muro da cidade. E lá em Apocalipse 21 diz que no muro da cidade estão escritos os nomes dos 12 apóstolos. Que coisa! Então também na nova terra a liderança continuará sendo do homem? Sim, irmãos. Assim como foi no Jardim do Éden, será também no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 diz que a terra será dividida em nações, 12 supernações. Por isso tem 12 portas. Uma porta para cada nação entrar. 12 supernações. E Apocalipse 21 diz que nessas supernações existem reis. E as nações e os reis da terra virão trazendo sua glória e honra ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis. Então, queridos, a liderança masculina planejada na mente de Deus não foi só para o período de pecado na terra, mas se estende ao novo céu e à nova terra. Deus disse para Abraão, eu te conheço, Abraão. E Abraão conhecia Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 19. Gênesis capítulo 18, verso 19. Deus fala, eu te conheço, Abraão. Deus conhece você, marido. E Deus sabe da sua condição de colocar a sua família nos caminhos de Deus e ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos de Deus. É isso que Deus falou de Abraão e Deus quer falar de você também. Gênesis capítulo 18, verso 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Será que eu vou esconder de Abraão o que eu faço? Não. Por quê? Verso 19. Porque eu o tenho conhecido. Então Deus conhecia Abraão e Deus conhecia Deus. Aliás, Abraão conhecia Deus. Quando Deus disse para Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, vai e sacrifica-o lá no monte que eu vou te mostrar. Abraão não ficou duvidando, será que foi Deus que falou comigo? Será que eu não estou fora de si, perdi o juízo? Abraão não duvidou, porque ele conhecia Deus, conhecia a voz de Deus. Quando Deus falou, ele disse, esse é Deus que está falando. E não tinha dúvidas. Deus o conhecia, e Abraão conhecia Deus. Ele não tinha crise de identidade. Eu te conheço, disse Deus, que, verso 19, estou lendo, que ele há, Abraão, de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Eu sei que ele vai ensinar os filhos a me obedecerem, a guardar os meus mandamentos, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus deu a Abraão a sua identidade, deu o seu destino. Eu te chamo de Ur dos Caldeus e te mando para uma terra que eu vou te mostrar.
E por onde você for, você vai construir altares, para que em todos os lugares por onde você passar, todos saibam que existe um Deus no céu. Todas as pessoas que passarem e enxergarem aquele altar, saberão que por ali passou Abraão, e que Abraão adora o Criador dos céus e da terra. Então, esta missão evangelística de revelar Deus para o mundo, era o destino de Abraão, de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, é o destino. Por isso, queridos, as 3 grandes religiões do mundo vieram de Abraão. O cristianismo veio de Abraão, o judaísmo veio de Abraão, o islamismo veio de Abraão. Essas 3 religiões vieram de Abraão. Eu o tenho conhecido, identidade. Ele há de ordenar os seus filhos após si, é o destino. Queridos, nosso objetivo nesse sermão hoje é convencer cada homem, cada namorado, cada noivo, cada marido e cada pai da identidade e do destino que Deus tem para você. As mulheres e esposas serão felizes, o lar será feliz, se os homens conhecerem a sua identidade e o seu destino. Eu vejo com muita frequência mulheres heroínas fazendo o trabalho de pai e de mãe, porque os homens muitas vezes falham. A maioria dos homens não reconhece que tem de exercer o ministério sacerdotal dentro de casa. A maioria não reconhece isso. Eu tenho visto que mesmo em casas onde o marido e a esposa estão juntos no lar, eu vejo que às vezes é a mulher que puxa. Eu louvo a Deus, porque na casa do meu genro, da minha filha e do meu genro, ele puxa, ele tem a iniciativa. Vamos fazer o culto. Ele pega a lição, ele pega a Bíblia, ele coloca os hininhos para cantar. Louvado seja Deus pelo Haroldo, que tem mostrado ser um sacerdote na casa. Eu louvo a Deus também pelo meu filho Anderson. Ele puxa, ele coloca os hinos, ele coloca a liçãozinha da escola sabatina no iPad, na televisão, para as crianças assistirem a historinha da escola sabatina. Ele escolhe os hinos que vão ser cantados, e ele se ajoelha com as meninas, ele faz a oração, ele é o sacerdote do lar. Queridos, isso tem que se repetir em cada casa. O pastor Edwin Colley tem um ministério voltado para homens. Ele vive fazendo seminários para homens. Um dia, o telefone dele tocou, e do outro lado estava uma mulher. Ela perguntou: você é o Dr. Edwin Colley, que dá seminários para os homens? Ele disse: sim, sou eu. Pelo tom da voz, ela estava bastante aflita e comovida. Então ela começou a falar: o doutor teria alguns minutos para falar comigo? Sim, pode falar. E ela começou: é com muito temor e tremor que estou ligando. Não gostaria que o meu marido soubesse que conversei com o Senhor. Sei que o Senhor faz palestras para homens. Eu já ouvi as suas fitas. Acho a sua mensagem falando poderosamente ao coração dos homens. E eu queria que dissesse para eles, para os homens, o que nós mulheres pensamos. O Dr. Edwin Colley ficou contente, porque ele ia ouvir da boca de uma mulher algo que ele deveria falar para os homens. E o que essa mulher falou? Ela disse: eu não poderia conversar com o meu pastor na igreja, porque eu sou conhecida na igreja, e as pessoas iam saber que fui eu que falei, não iriam compreender, mas eu não conheço o senhor é de fora, então eu quero abrir meu coração. E ela começou dizendo: meu marido é um bom crente. Amém, não é? Meu marido é um bom crente. Meu marido não perde nenhum culto da igreja. Quartas-feiras, culto de oração, meu marido está lá. Que bom que todos os maridos frequentassem os cultos de oração na quarta-feira. Trabalhamos juntos, ele e eu, na igreja, os dois. Eu sou professora da escola das crianças. Ele é o que dá a introdução
Somos crentes e amamos a Deus. Somos casados há muitos anos. E meu marido nunca conversou sobre as coisas espirituais dentro de casa. Um bom crente, que não perdia nenhum culto, que não chegava atrasado aos cultos, mas nunca falou de coisas espirituais dentro de casa. Sabe por quê? O homem fica sem jeito. O diabo, ele amarra o homem de um jeito que deixa ele muito tímido, sem coragem de falar das coisas espirituais com a esposa, com os filhos. E ela disse: conversamos, eu e meu marido, sobre tudo, mas ele nunca disse uma palavra sobre as coisas de Deus. A primeira vez que ele orou em voz alta na minha presença, nós já estávamos casados havia 15 anos. E ele só orou porque eu estava doente e pedi que ele orasse por mim. Ele é muito cuidadoso comigo. Ele faz tudo o que pode por mim. Fico até com um sentimento de culpa por estar falando pelas costas dele. Mas eu estou me sentindo muito sozinha. Já não sei o que fazer. Sinto um vazio em minha vida pelo fato dele não tomar a iniciativa de orar e falar das coisas espirituais dentro de casa. Quando os nossos filhos estavam em casa, eu ainda tinha com quem ler a Bíblia e orar. Eu lia a Bíblia e orava com os meus filhos. Mas agora todos já tomaram seu rumo. O último casou-se há cerca de 1 ano. Meu marido ganha bem, tem um bom salário, não preciso trabalhar fora de casa, então fico a maior parte do tempo em casa. Estou me sentindo sozinha, não é só porque os filhos estão casados, é porque meu marido não assume a liderança espiritual da casa. Por favor, diga aos homens, onde o senhor for pregar, diga aos homens que nós mulheres queremos que eles assumam a liderança do lar, em todos os aspectos, principalmente nessa questão de orar com a família, estudar a palavra de Deus. Se ele se dispusesse a mudar e assumir a liderança, eu o amaria mais ainda. Por favor, Dr. Collie, não me entenda mal. Não é que eu não ame o meu marido, eu o amo, mas é que desejo demais que ele assuma essa posição de líder espiritual. É uma função dele. Não quero tomar a iniciativa. Não seria certo eu tomar a iniciativa. Sei que muitas mulheres o fazem, mas não acho isso certo. Muito obrigada pela sua atenção, pastor. E por favor, diga aos homens que nós queremos que eles sejam homens. O que as mulheres querem? Que você seja homem. Homem amigo, homem sacerdote, homem provedor, homem protetor. Homem sacerdote, sim, que ore com a esposa e pela esposa. Orar com a esposa, abraçadinho com a esposa, e ore pela esposa também. Certa vez, quando o Dr. Edwin Hall estava pregando no Canadá, novamente ele estava falando sobre esse tema, sobre a necessidade do homem orar com a esposa e pela esposa. E no final do culto, aliás, no culto seguinte, na próxima palestra, um casal se aproximou dele, e o marido tinha um sorriso assim, um pouco sem graça, mas a esposa estava bem radiante. E o marido falou para o pastor: pastor, ontem o senhor pregou direto para mim, quando falou sobre a oração, orar com a esposa e orar pela esposa. Então eu resolvi orar por minha esposa. Foi a primeira vez em 11 anos que eu orei com a minha esposa. Hoje nos sentimos numa comunhão bem maior do que antes. Queridos, ore por sua esposa, ore com a sua esposa, abraçados. Quando a Leila e eu oramos, eu gosto de orar abraçado. É muito bom você orar abraçado com a sua esposa. Aumente e aprofunda o relacionamento de vocês. Confesse na oração, enquanto você está orando, que ela é a melhor e mais bonita mulher do mundo para você. Diga isso na oração. Diga isso na oração, que você está feliz com ela, por ela ser sua esposa. Diga que se você tivesse que se casar de novo, você se casaria com ela, porque você a ama. Diga isso na oração. Agradeça a Deus pela esposa que Ele, Deus, lhe deu.
Homens solteiros, homens casados, maridos e pais, vocês não têm outra alternativa. Foi Deus quem os chamou para serem sacerdotes do lar. Ou vocês serão sacerdotes do lar, ou vocês não serão nada. Porque esta é a missão que Deus deu para você e para mim. Há um sacerdote dentro da sua casa? Enquanto vocês vão assistir agora um vídeo de 3 minutos, fique pensando no apelo que será feito neste vídeo. Esse vídeo está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que o homem da casa tem que tomar. E tem que ter coragem para fazer essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.